Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 103. E nós vamos ler a partir do verso de número 1. Salmo 103 é um salmo de Davi. Salmo 103, a partir do verso de número 1. Amém? Amém. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades e te sara de todas as enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a misericórdia para com os que os temem. Vamos voltar lá no verso de número 1. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e que sara todas as suas enfermidades. Somente até aí, e você pode se assentar. Esse belo salmo, essa bela canção, ela ele foi inspirado, por Deus, escrito pelo rei Davi. E é interessante que aqui o Davi, ele começa com um diálogo com a sua própria alma. Davi começa conversando com a sua própria alma. E ele vai dizendo assim: bendiz a minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome, bendiz a minha alma, Senhor, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Você já conversou com a sua alma? Alguma vez você já parou para falar diretamente com a sua alma? Porque sim, nós temos uma alma. Às vezes nós entendemos muito pouco de nós mesmos. Lá no livro de Gênesis, quando Deus cria o homem e a Trindade se envolve toda na criação do homem, diz o texto assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A Bíblia diz que Deus, ele modela o corpo do homem do pó da terra. Então o corpo, ele é feito do pó. Depois ele sopra nas suas narinas, e o homem se torna uma alma vivente. E aí a gente precisa entender a razão para a qual Deus cria o homem. Deus cria o homem para o louvor da sua glória, para que o homem pudesse fazer coisas grandiosas em aliança, em parceria com este Deus, para que o homem pudesse viver na sua presença, para que pudesse haver uma íntima comunicação e comunhão de Deus com o homem. Então, se Deus tivesse parado só no corpo, se o homem fosse só corpo, ele não poderia se relacionar com Deus, porque Deus não é físico, Deus não tem corpo. Aí Deus cria a segunda etapa, Ele cria a alma do homem. E qual a semelhança que a alma do homem tem com Deus? E a única semelhança que a alma tem com Deus é que ambos são invisíveis. Você não consegue ver a sua alma. Você não consegue olhar no espelho e ver o reflexo da sua alma. Deus é um Deus invisível. Mas
uma comunicação inviável. Então Deus cria o homem por completo, né? Deus sopra o fôlego de vida e Deus coloca neste homem o seu espírito. Então o homem está formado, preparado para se comunicar com Deus, corpo, alma e espírito. Então o que é corpo, pastora? Corpo é aquilo que eu vejo. Corpo é aquilo que às vezes está mais em forma, outras vezes está menos em forma. E Deus é o Deus de diversidade. Ele fez, né, pessoas com várias características, né, pessoas amarelas, pessoas brancas, pessoas negras, né, cabelos louros, cabelos lisos, cabelos encaracolados. A diversidade. Deus é um Deus de diversidade, né? Esse é o corpo, né? Quando você para estudar o corpo, a medicina, né, estuda o corpo e é fantástico a sofisticação com que Deus cria o corpo humano, né? Quando a gente estuda, né, biologia básica, lá no ensino fundamental ainda, né, você aprende sobre os aparelhos, né, o aparelho circulatório, o aparelho digestivo, né, o aparelho respiratório, e é muito sofisticado, né? Tudo que Deus cria no seu corpo é de fundamental importância para você, até a menor unha que você tem, né? A última vez que nós subimos o pico, eu estava de unha grande e com aquela bota fechada, já dá para ver o que aconteceu, né? Encravou as duas unhas. Meu Deus do céu, mas é só uma unha, pastora. Obreiro que eu seria que socorreu, coitada, né? Foram meses cortando, até que aquela unha caísse, até que a outra nascesse. Então o dedo ficou doendo quase um ano. Até que cai aquela unha toda, que nasce a outra unha. Então é o corpo. Agora, e a alma? Quais são as propriedades, né, as partes da alma, né? Assim como aparelho, né, do corpo físico, há partes do corpo físico, também há partes da alma, né? Na alma nós temos o aparelho intelectivo, que é onde está a nossa capacidade de raciocínio, de compreensão, o aparelho ativo, onde estão os reflexos, os instintos, e o aparelho emocional. Tudo na alma é invisível, né? A sua inteligência, ela está na alma, os seus reflexos, eles estão na alma, o seu raciocínio está na alma, os juízos que formam os raciocínios fazem parte da alma, né? Intelecto, emoção, vontade, está tudo na alma, mas a gente não consegue ver. Por quê? Porque depois que Deus cria um corpo físico, Ele cria um corpo invisível. Mas esse corpo invisível, ele também não tem a sua finalidade terminada. Deus ainda cria um outro corpo, que é um corpo espiritual, que é o espírito humano. Não é o espírito de Deus, é o espírito humano. Aí Deus pôde se conectar com o ser humano, porque Deus é espírito, né? Jesus disse isso para a samaritana, né? A hora chegou, e é essa, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E depois que o homem e mulher são criados à imagem e semelhança de Deus, os momentos de comunhão com Deus passam a ser momentos muito preciosos para o homem e para a mulher, né? Ao cair da tarde, Deus se manifestava no jardim, e ali ele interagia, ele se comunicava, havia uma troca entre Deus e o homem. Mas depois de um episódio de desobediência, né? Quando o homem e a mulher eles escolhem desobedecer a palavra de Deus, eles escolhem pecar contra Deus, eles dão ouvidos para a serpente, né? Então eles descobrem que estão nus, e quando Deus aparece no jardim, ao invés de eles correrem ao encontro de Deus, eles correm de Deus e eles se escondem. E é interessante que Deus avisou muito bem para Adão que ele jamais deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que eles comessem, eles morreriam. E quando Adão e Eva desobedecem a Deus e acatam a palavra da serpente, naquele momento o espírito do homem morre. A comunicação direta com Deus cessa. Não é mais possível.
O espírito morre, mas ele não é removido. A Bíblia diz que o espírito morreu, o homem morreu espiritualmente, mas em texto nenhum da Bíblia diz que o espírito do homem foi removido, foi retirado dele ou sepultado. Tanto é que quando nós aceitamos Jesus, ele traz vida para o nosso espírito, ele vivifica o nosso espírito passa a ser vivo de novo. Então a gente precisa entender que na sua perfeição e de ideal para nós, Deus cria o homem com um corpo físico, com um corpo almático e com um corpo espiritual. E esse corpo espiritual, ele deve se nutrir de Deus, comandar a alma, que comanda o corpo, que comanda a vida. Essa é a ordem. Mas quando o homem peca, o homem e a mulher pecam, o espírito morre. Então, a raça humana passa a transportar um cadáver espiritual junto a si. Já parou para pensar nisso? Você passa a se mover e viver com uma parte morta, um corpo espiritual morto. Pastor, você está dizendo corpo espiritual? Paulo foi muito claro. Ele disse, olha, a respeito dos que dormem, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E se o pecado traz a morte para o espírito, então esse corpo espiritual, ele fica morto em você. E você passa a arrastar esse corpo espiritual. E esta alma que foi criada para ser norteada pelo espírito, ela fica desnorteada e ela passa a nortear-se pelo espírito do mundo. Então ela se desenvolve uma alma carnal. Uma alma com desejos carnais. O apóstolo Paulo chama a alma de carne. Também de carne. E esta alma carnal, ela começa a desenvolver gostos, conceitos, preceitos que são altamente contra Deus. E passa a fazer parte do ser humano. Pastora, mas então assim, a pessoa passa a estar endemoniada por causa disso? Não. A alma dela se orienta pelo espírito que está no mundo. E por causa disso, ela desenvolve apreço, gosto, ela vê sentido, razão, lógica em tudo aquilo que Deus detesta, tudo aquilo que Deus abomina, tudo aquilo que agride Deus, tudo aquilo que afasta Deus da pessoa. Lá no livro de Carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo fala das obras da carne. E ele fala que as obras da carne são prostituição, as obras da carne são luxúria, as obras da carne são inimizades, as obras da carne são iras, as obras da carne são contendas, as obras da carne são invejas. E ele começa a dizer, então a sua alma, ela passa a se constituir-se de um material com uma inclinação, com um desejo natural, que vai levar o seu ser para a destruição total. O apóstolo Paulo falou que quem semeia no Espírito, do Espírito colhe a vida eterna. Quem semeia na carne, quem semeia na alma, quem atende os desejos e apelos da alma, vai colher a corrupção. E a palavra diz, não se engane, de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. E a gente precisa entender isso, né? Então, quando nós conversamos com a nossa alma, se você nunca conversou com a sua alma, eu espero que a partir de hoje, você passe a conversar com ela. Você passe a entender a sua alma. Porque, veja, quando a gente se converte, o corpo não muda. Quem dera, né? Se a gente se convertesse e ficasse mais jovem, mais bonito, mais magro, isso não acontece. Não, o corpo continua igual, né? O espírito é vivificado. Quando o Espírito Santo toca no seu espírito com salvação, ele passa da condição de morto para a condição de vivo. E a alma? Fala assim comigo, continua igual. Então, e este corpo invisível, que é a sua alma, por causa dos caminhos que ela tem nela mesma, por seguir desejos e inclinações
Assim como a ferida no corpo, a ferida na alma. Uma das mais graves e sérias é a depressão. E a depressão, ela se avoluma na nossa época, mas a depressão, ela já foi tratada por Hipócrates 400 anos antes de Cristo. Né? E a culminação máxima da depressão é o suicídio. A destruição, a auto-aniquilação, autodestruição. Então, quando a pessoa se converte, tem muita gente que faz uma confusão muito grande, porque ela pensa assim: se eu aceitei Jesus, se eu agora sou de Deus, coloca uma questão mais ou menos assim: eu sou de Deus ou eu não sou de Deus? Se eu sou de Deus, então eu não posso ter desejo de prostituição, eu não posso ter raiva, eu não posso ter ira, eu não posso ter comigo inveja, eu não posso ter comigo nenhuma contenda, desavença, nada disso. Porque se eu tiver, então a questão é: eu não sou de Deus? A questão é uma alma que tem que ser tratada, uma alma que tem que ser curada, uma alma com quem tem que se conversar e uma alma com quem você tem que conversar. Que a gente fica esperando que o outro converse com a nossa alma, né? Que Deus fale com a nossa alma. E é muito bom quando alguém consegue conversar conosco, nos vendo, né? Vendo a nossa inclinação, vendo o nosso desejo, vendo a nossa realidade, é de grande valia. Mas não adianta ninguém conversar com você, te mostrar para você mesmo. Não adianta o Espírito Santo te mostrar para você mesmo, se você não se voltar para a sua alma e colocar ela de contra a parede. E o Davi, quando ele vai falar com a alma dele, ele não pega muito leve, não. Porque quando a gente lê o texto, a poesia do texto, é bonitinho, ó. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele já está de cara, dizendo assim: olha só, você é negligente. Bendize minha alma, ao Senhor, sou negligente. Você foi criada para bendizer. Hoje você não bendiz nem um dia ao Senhor. Você está sendo relapsa. A segunda coisa que ele diz: ó minha alma, você também é esquecida. Você tem se esquecido do que o Senhor tem feito por você. Aliás, Davi é mais específico com a alma dele. Você tem se esquecido de todo o bem que o Senhor te fez. Ó alma, eu te conheço. Eu sei que tu és relapsa, eu sei que tu és rebelde, e eu sei também que você tem uma inclinação a se esquecer do bem que Deus te faz. E você não pode agir assim, porque se você fizer assim, você vai errar o seu alvo nessa vida, você vai sair do caminho que o Senhor te colocou e você não vai chegar onde você precisa chegar. É interessante isso, né? Quando a gente vê Davi dizendo: olha, e é ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Ele também está arrebentando a alma, dizendo assim: olha só, sabe, essas maldades que você faz não é o demônio, não, tá, alma. Isso aí, a matéria-prima para o pecado que você comete está dentro de você. E Deus perdoa todas as suas iniquidades. Por isso você não pode se esquecer de quem é Deus e qual deve ser a sua posição diante do Senhor. E é interessante que quando a nossa alma funciona mal, a nossa vida, ela funciona mal. Porque a primeira coisa que Deus criou foi o corpo, depois foi a alma, depois o espírito. Então a alma é que está mais perto do corpo. Quando a alma ela é afetada, o corpo é afetado. Você sabia disso? A alma ela tem uma base orgânica, né? Vamos assim dizer, né? A base orgânica da alma são as glândulas endócrinas, né? E o sistema nervoso central. O sistema nervoso central em particular.
Por quê? Porque quando você fica muito preocupado, você fica muito ansioso, você fica muito amedrontado, o seu corpo sofre. Quando a pessoa passa por uma situação de estresse muito grande, a primeira coisa que é afetada é o estômago dela. Você sabe disso? A maior parte dos problemas estomacais, eles são de ordem psicossomática, porque em grego, alma é psique ou psuque, né? E corpo é soma. Então, uma enfermidade psicossomática é uma enfermidade que tem origem na alma, mas que ela afeta o corpo. E a gente, às vezes, ignora a alma, né? Ela pensa assim, eu vou ignorar meus sentimentos, eu vou ignorar a minha condição interna, eu vou ignorar. Você já percebeu que às vezes você tem um entendimento da palavra, a fé está clarinha ali na sua frente, você confessa ela, você não está mentindo, mas é como se existisse um mundo interno paralelo, de medo, de dúvida, de não compreensão, de irritabilidade, de amarração, às vezes uma vontade até mesmo de desistir. Já percebeu isso em você? Aí a primeira coisa, você está sem fé. Não, você de repente não conversou de maneira adequada com a sua alma. E você precisa conversar de maneira clara com a sua alma. Quanto mais clareza você tiver com a sua alma, mais condição você tem de levar a sua alma para Deus, mais condição você tem de fazer ela se colher diante das direções, das revelações, dos conhecimentos que são revelados no seu espírito. A maioria das pessoas, quando se converte, é tomada pelo primeiro amor. Tem gente que nunca sentiu, coitado, mas tem gente que não, né? Tudo é Deus é bom, maravilhoso, quer falar de Jesus o tempo todo, né? Tem disposição para fazer qualquer coisa que seja para Deus, aquela coisa toda, né? Então, só que essa pessoa passa um tempinho e fala assim, olha, fulano está esfriando. Por que fulano está esfriando? Por que há esse esfriamento? Porque o renovo, né, da vida de Deus, que é colocada no espírito da pessoa, ele toma o domínio. Mas daqui a pouco a alma ela vai se recuperando e ela vai trazendo para a realidade as suas mágoas, os seus ódios, a sua falta de perdão, os seus descontroles, né, as suas iniquidades, os seus desejos ruins, as inclinações ruins. E a gente, né, o cristão, ele tem uma propensão muito difícil. Como ele aprende a Bíblia pelo intelecto, ele é capaz de entender a Bíblia. Então, o que acontece? Ele fica com um espírito vivo, um espírito instruído, uma alma completamente doente, uma alma completamente rebelde, e o corpo começa a pagar o preço e a vida começa a não dar nada certo. E aí a pessoa começa a entrar em conflito. Será que Deus não me quer? Será que Deus não me quis? Será que Deus, ele se esqueceu de mim? Mas por que será que a fé que eu tenho na minha alma, no meu espírito, a certeza que eu tenho de fé, não é o reflexo da realidade que eu vivo? Por que será? Porque tem uma alma que começa a conflitar com o seu espírito e a maioria ignora isso. É como se houvesse uma aniquilação da alma. Quem é você? Eu sou serva do Senhor Jesus. Eu nasci de novo. Sou herdeiro de Deus e ando na luz. Quem sou eu? Sou serva do Senhor Jesus. Mas e a sua alma? E é interessante que Jesus, quando fala, falando do reino dos céus e dos perigos que a alma enfrenta,
ele fala para o moço da parábola que ele mesmo criou, para que a gente entendesse algumas coisas. Diz assim, olha, um homem criou uma tulha e colocou lá dentro tudo que ele precisava. E quando estava tudo posto, ele disse assim, agora arregala-te minha alma. E o Senhor disse assim, doido, amanhã vão pedir a sua alma. Aqui, Jesus não vai se encontrar só com as verdades que você encontrou no seu espírito. Ele não vai encontrar só com as profissões de fé que você tem dentro de você, com as convicções de fé que você concorda dentro de você. Você terá que dar conta da sua alma. Você terá que dar conta do seu mundo interno. Você terá que dar conta com as questões da sua alma que você não lidou. Você terá que dar conta. Todo mundo vai ter que dar conta. E pastora Cris, tem para onde fugir? Não tem para onde fugir. Né? Mas é assim mesmo, né? Porque tem uma briga teológica muito séria, né? Tem os dicótomos, né? Os dicótomos, né? Pessoas que acreditam que o ser humano é formado de duas partes só, que alma e espírito é a mesma coisa, que é chamado de dicotomia. E aqueles que acreditam que o ser humano é formado de três partes, né? Corpo, alma e espírito. E isso é chamado de tricotomia. Eu não discuto dicotomia nem tricotomia, eu prefiro ler a Bíblia, né? E lá no livro de Jó, no capítulo 32, no verso de número 8, né, a palavra do Senhor, ela é muito clara. Jó, ele deixa claro, né, sem nenhuma dúvida, diz assim, na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Jó está dizendo muito claro, o homem, ele tem um espírito, e Deus, ele fala com o espírito do homem. Toda a compreensão verdadeira é dada por Deus no espírito do homem. Ele não deixa nenhuma dúvida, né? Lá em Provérbios 20, no verso de número 27, as Sagradas Escrituras falam assim, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. E 1 Tessalonicenses, é Paulo escrevendo no capítulo de número 5, né, o verso de número 23, ele diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos deixar o nosso espírito instruído adequadamente pela palavra do Senhor. Por isso nós precisamos ler a palavra, por isso nós precisamos orar, por isso nós precisamos jejuar, por isso nós precisamos buscar a presença do Senhor, por isso nós precisamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, porque todos esses meios de conexão com Deus, eles são armas de guerra para que vençamos a nós mesmos, para que vençamos o mundo, para que vençamos a morte, para que vençamos os demônios. Eu sabia que o louvor é uma grande arma de guerra. Alguma vez você já parou na sua casa para louvar o Senhor? Mas louvar o Senhor, sentir o que você está falando para Ele, tendo plena convicção que Ele está ouvindo você. Você já fez isso? Com que frequência você faz isso? Jesus disse assim, a hora chegou e é essa. Se você é de Deus, então está na hora de você não adorar com lábios, de você não cantar simplesmente, mas do seu espírito fazer chegar ao céu o louvor que Deus te criou para render a Deus. São coisas, são pilares do Evangelho que as pessoas não levam a sério.
Elas não adoram. Tem gente que gosta de fazer do louvor aquele frisson, aquela coisa emocional. O seu louvor precisa chegar no céu. É preciso falar com o Espírito da adoração, que é o Espírito Santo, e dizer assim: eu preciso adorar o Pai. Você já falou isso uma vez? Fala: Senhor, eu preciso. A necessidade não é de Deus, a necessidade é sua. A razão da minha existência é adorar, é reconhecer, é obedecer, é caminhar com Deus, ter comunhão com Ele. Então, se eu não adoro em espírito, eu estou fracassando na minha existência. Mas você também precisa trazer a sua alma de maneira irrepreensível. Então, pastora Cris, por que eu não consigo vencer a pornografia? Por que eu não consigo vencer o vício? Por que eu não consigo vencer as atitudes erradas, as convicções erradas? Por que o pecado ele não me aflige? Uma vez me perguntaram assim: como é que você acha que os jovens podem se relacionar sem ter intimidade física antes do casamento? E aí me deram toda uma explicação biológica e emocional, e eu respondi, pessoal, eu vou responder com uma pergunta: por que será que esses mesmos jovens, eles não buscam a santidade como deveriam buscar? Por que a santidade, a presença do Senhor, a comunhão com Deus, não é algo tido como relevante? Por quê? Por que a alma tem que ser atendida e o espírito ignorado? Por quê? Por que eu não consigo, pastora Cris, avançar? Por que eu vivo com a minha alma despedaçada, cheia de limitação? Por que os demônios têm tanto acesso à minha vida? Por que eu não consigo chegar aonde eu preciso chegar? O Espírito Santo, ele se alimenta dos nossos louvores. Quando a gente fala se alimenta, significa que ele fica forte em nós através da nossa obediência, através da nossa busca, através do jejum, através do entendimento da palavra, através da rendição. Isso fortalece o Espírito em nós. Então, peraí, pastora, então o Espírito também são nutridos e alimentados? São. Agora, você sabia que os demônios também são nutridos e alimentados? Porque são seres dotados de energia. E eles não são autossuficientes. Você tem que recarregar a bateria deles. Inclusive na sua vida. Quando a gente passa por uma situação de estresse, porque tem momentos na vida em que o estresse é muito alto, sim ou não? E principalmente se você tira o pé e resvala no pecado, não é que Deus te deixa, é que você não consegue acreditar que Ele está plenamente com você. Então você não tem força para crer, você não tem força para sustentar a sua fé, como deveria. E quando a pessoa chega nessa condição, ela passa a nutrir demônios. Por quê? Porque ela passa a ser dominada pela preocupação. A mente não para, a mente dispara, ela pensa 1000 coisas ao mesmo tempo e não acha uma saída. Aí o medo, ele domina a mente da pessoa, e junto com o medo vem o tormento, vem a dúvida, vem a aflição. E quem você acha que você está nutrindo no seu caminho? Demônios. Eu falo: pastora, mas eu vou na igreja, recebo a unção, eu faço a campanha do sal, e esses demônios, e a coisa não vai, eu estou cada vez pior. Porque você não para de alimentar demônios. Você não para de nutrir demônios. Você não traz o domínio do Espírito, que é a lâmpada da vida, para a alma. Você não
42, o mesmo salmista, o rei Davi, ele está tendo um outro diálogo com a alma. Mas é um diálogo diferente, quer ver? Ele diz assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o seu Deus? Quando me lembro disso dentro de mim, derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles na casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Agora o verso número 11. Diz assim: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E qual é a salvação da minha face e o meu Deus? A gente então precisa entender que aqui o salmista, ele estava envolto em problemas e ele não estava conseguindo achar saída. Então ele olhou para a alma dele e ele viu que a alma dele estava conturbada. O que é uma alma conturbada? É uma alma que não consegue raciocinar. É uma alma que não consegue pensar direito. É uma alma que não consegue achar uma saída. É uma alma que não consegue descansar. É uma alma que não tem segurança para esperar. É uma alma aflita. E é interessante que ele não ficou esperando Deus conversar com a alma dele. Ele não ficou esperando alguém lá conversar com a alma dele. Ele mesmo diz: por que te conturbas, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. É como se ele dissesse para a alma: olha só, você está vendo previsões terríveis, mas não existe circunstâncias capazes de impedir você de adorar o seu Deus. Esta é uma decisão íntima, esta é uma decisão pessoal, intransferível, que cada um precisa tomar e reafirmar diariamente. Diariamente. A gente não pode aceitar ter uma vida cristã esquizofrênica. Mas às vezes a nossa alma, ela não quer se submeter ao comando de Deus. Às vezes a nossa alma, ela não quer perdoar. Às vezes a nossa alma, ela não quer amar. Ela não quer exercer misericórdia. Um grande profeta da Bíblia fez isso. Envia o Senhor Jonas à cidade de Nínive. E aquela cidade era conhecida por matar profetas, e Jonas era um profeta. E Jonas estava com a alma irritada. O Jonas era um camarada do ódio. Ele não era um camarada calmo, ele era um camarada colérico. E ele exercia sentença, juízo, sem amparo nenhum ao outro. Matou, vai ter que morrer. Matou, vai ter que morrer. E Deus disse assim: eu quero, Jonas, que você vá a Nínive e que você diga para Nínive que eles precisam se arrepender, que a hora é essa. Porque o juízo está chegando a Nínive. Se não se arrepender, morrerão. É preciso que você vá e diga isso. O Jonas disse assim: eu não. Quem estava resistindo? A alma dele. Não, mataram os profetas. Se pudesse, me matariam. Então eu não vou pregar para que a sentença de Deus seja desviada. Eu não vou. E o Jonas, ele foge de Deus e ele pega um navio e ele embarca para uma direção completamente contrária. E
E aí a tempestade se estabelece exatamente por causa de Jonas. E os marinheiros, e o capitão, e todo mundo no navio entra em pavor e começa a jogar tudo no mar. E quando vão ver, o Jonas está tranquilamente dormindo no porão. E ele fala assim: peraí, você não está vendo a tempestade, não? Nós já consultamos os nossos deuses, consulte o seu. Como é que Jonas ia consultar Deus se ele estava exatamente fugindo de Deus? Às vezes nós fazemos escolhas na nossa alma em que nós queremos ir para a direção contrária que Deus quer que a gente vá. Totalmente contrária. Fala, não, eu vou pregar, Senhor, eles vão se arrepender e aí eles não pagarão pelo que me fizeram. E aí eu vou ficar desequilibrado. Mas é uma tendência da alma focar no mal e esquecer do bem. Sim, porque lembrança e esquecimento são faculdades da alma. A psicologia é a ciência que estuda a alma. E a psicologia tem recursos, tem ferramentas para fazer com que uma pessoa perceba a sua verdade mais íntima, sem exatamente interferir no que a pessoa deseja. A gente precisa entender que é nós que administramos dentro da nossa alma o que a gente lembra e o que a gente esquece. Um doutor da lei, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo, eu acho que é 24, enganado? Não precisa ler, não. Acho que é 24. Não, 10 e 25. Um doutor da lei, ele procura Jesus querendo saber da eternidade e tal. E Jesus pergunta para ele o que ele acha, o que ele sabe da eternidade. Ele vem com os mandamentos: amar ao seu Deus de todo o seu coração. E aí Jesus: como é que você entende isso na aplicação? E ao seu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus: então vai lá e pratica. Aí ele, não querendo obedecer, a alma resistente, pergunta para Jesus assim: mas quem é meu próximo? Aí Jesus conta uma parábola, né? Ele diz que um levita, um sacerdote, eles vinham descendo, e um samaritano, que era inimigo dos judeus, ele ia pelo caminho. Jesus é fantástico. Ele disse que o samaritano e o levita simplesmente desceram. Mas ele disse que o samaritano, ele ia pelo caminho. Você já parou para se perguntar que caminho? Fala assim: o caminho que Deus deseja, que é o caminho. E aquele samaritano, ao ver aquele homem que tinha sido assaltado e espancado, jogado quase à morte, né, ele corre para socorrer, depois que o sacerdote e o levita passa a largo, ignora a necessidade do homem. Então ele pega, socorre, cuida das feridas, leva para um hospital, se oferece, paga a conta e segue caminho. Aí Jesus pergunta assim: quem é o próximo daquele moço? E ele falou assim: samaritano. Eu não sei porquê as pessoas, quando leem essa parábola, eles focam no caído, eles focam no ferido. Mas o próximo de quem Jesus estava falando era o samaritano. Quem é o próximo? O que fez o bem. Quem que você tem que amar? Quem te faz o bem. Quem que você não pode esquecer? Quem te faz o bem. Quem que você tem a obrigação de lembrar? O bem que te fazem. Mas a gente faz assim. Dá uma olhada para você. Qual é a maior lembrança que você tem da sua avó? Do seu pai? Da sua mãe? A época que ela me batia. É porque ela me abandonou. É porque ela não gostou de mim. Pessoas que são jogadas no lixo. Tem mãe, né, que, ou por uma doença, uma depressão pós-parto, ou por maldade mesmo, né, jogam no lixo. Mães que também não conseguem amar crianças que traz ao mundo. Não é toda mãe que ama. Mas, peraí, essa mãe que te trouxe ao mundo e nunca te amou, e te abandonou, será que ela não fez nada com você?
E o tempo que você respirou o oxigênio dela? Dentro do ventre. Ah, não, pastor, isso aí eu esqueci. E o tempo que você foi nutrido pelo que ela comia? Parte do que ela comia vai para o feto. E o feto não é uma extensão do corpo dela. É um outro corpo. Tanto é que depois de 9 meses o corpo expulsa o feto. Por isso que essa questão, né, de usar a propriedade da mulher sobre o próprio corpo para justificar aborto é furado. Esquece. O feto não é o corpo dela, então ela não tem o direito de legislar, muito menos de matar. É um outro corpo. E a parte biológica dela, que formou cada parte do seu corpo, os seus ossos, já pariu. Sabe o que é passar por um parto? Recuperação do parto. Algum dia você já se lembrou disso? Não, pastor. Não. Ah, mas a minha questão é com o pai. Como o pai não gera, pai não gesta, pai fica com a melhor parte. Mas mãe sozinha gera? Mãe sozinha desenvolve o feto? E a participação dele? Porque se você é o que você é exatamente porque você é filho daquele moço. Se você fosse filho, se a sua mãe tivesse um filho com qualquer outro moço, não seria você. E se fosse qualquer outro embrião, né, qualquer outro óvulo, também não seria você. Porque você tem irmãos que são filhos, né, quem tem irmãos, né, de pai e mãe, tem irmãos que é exatamente do mesmo material genético da mãe e do pai, mas não é você. Seu irmão tem toda uma identificação genética com você, mas não é você. Se lembra disso? Já agradeceu a Deus por isso? Só se lembra da parte má? Só se lembra da parte ruim? Fala, pastora, eu não consigo aceitar a minha vida. Você sabe que se eu for olhar para a minha vida, as minhas irmãs acham que a minha vida era muito boa perto da delas, né? Elas se lembram das minhas bonecas, do nome delas, dos meus laços, dos meus vestidos, tudo que era meu era muito importante, né? Eu dava uma importância muito grande. Cada sapato, cada sandália, cada laço, cada parte do quarto, era tudo muito valorizado por mim, né? E tal. Mas se eu for lembrar da minha vida foi muito difícil. Eu tive que ser guia dos meus pais, muito cedo. Meu pai morreu, eu tinha 14 anos, aí eu tive que ir trabalhar. Quando eu lembro de mim, eu com 14 anos, eu trabalhava numa multimarca. E eu administrava a loja sozinha. Eu fazia pesquisa e não tinha internet. Sobre lançamento, eu que escolhia os modelos, eu que comprava, eu que acertava com o fornecedor, eu que listava manualmente, não tinha computador naquela época, então eu mesma fazia as minhas fichas, com venda, descrição, total, e eu prestava conta no final do mês. E eu só tinha 14 anos. Então não foi uma vida fácil. Se eu for olhar e pontuar as dificuldades, você vai chorar. Como eu não quero deixar você triste, eu prefiro ficar com o olhar que eu escolhi ter da minha vida. Quando eu olho para a minha vida, eu olho as circunstâncias que eu nasci, aonde eu me coloquei, as chances que eu não teria de ser nunca alguém nessa vida, muito menos a pessoa que eu me tornei, porque sim, a minha alma tem um monte de dificuldade. Eu agora vou entrar numa fase de voltar a conversar com ela, para ver se eu levo ela para Deus. Tem partes que eu preciso apresentar para Deus. Ah, mas eu devo dizer que eu gosto muito da pessoa que eu me tornei. Você pode até não gostar, te entendo, inclusive, né? Mas não concordo, não. E por que eu sou quem eu sou? Porque um dia o Espírito Santo de Deus, ele me encontrou. Amém. Porque um dia o Espírito Santo de Deus, ele me salvou. Porque um dia o Espírito Santo de Deus fez a palavra que eu ia se tornar concreta na minha mente.
Eu olhava para aquelas histórias de aliança pequena e eu pensava assim, eu posso fazer um pacto. Nunca tinha ouvido falar em pacto. Eu era batista, mas não é igual esses batistas que, né, do reteté, não. Tem os batistas do reteté, tem ou não tem, gente? Os batistas que dá recado de Deus ali, ó. Não, eu era uma batista mais convencional, digamos assim. E eu, pequenininha, olhava aqueles textos e dizia assim, meu Deus, eu vou fazer um pacto com o Senhor. E eu tinha certeza que Deus estava me escutando. Isso era eu que era inteligente? O que era isso? Em favor do Espírito Santo. Ele, que eu não sei por quê, me tocava o meu espírito de maneira tão forte que a minha alma, ela era tocada pelaquela informação, e eu falava assim, vou fazer assim e não assim. Eu vou pensar assim e não assim. Eu vou ser assim e não assim. Eu vou aceitar isso e não aquilo. Somente com a Bíblia na mão e com o Espírito Santo. Quando eu vejo de onde Ele me tirou, onde Ele me colocou, quando eu vejo as coisas que eu falo e Ele me atende, você não tem noção dos casos difíceis, impossíveis, complicados que chegam para mim. Casos que ninguém resolveria, pessoas que não escutaria a ninguém. E de repente o Espírito Santo me dá uma luz, me dá uma direção, e aquele coração ele se rende a Deus, e aquela alma entende a palavra do Senhor, e aquela pessoa se levanta numa esperança diferente. Oh, quem está fazendo isso mesmo? A doida, totalmente desajustada, que é o que eu era, completamente reativa, completamente desorganizada, desorientada. Você consegue ver a diferença em você antes e depois do Senhor Jesus? Você leva essas diferenças para a sua alma? Você chama a sua alma à responsabilidade? Ou você fica negando? Não, pastora, olha, eu não tenho, graças a Deus, eu nunca tive nenhum desejo de prostituição. E a pessoa se acha assim, santa. E inveja? Teve? E cobiça? A cobiça, eu acho que é um dos piores pecados, porque ela é a compilação de um monte de pecados. Porque a inveja está dentro da cobiça. É a raiz de todos os males. Nunca teve também? E covardia. A palavra diz que o Senhor não tem nos dado espírito de quê? Tem também não? É entrega. E loucura. Você sabe que a Bíblia chama pecado muitas vezes de loucura. O que é loucura? São coisas que você faz fora das suas faculdades. É irracível, irracional. Tem uma... Sabe aquelas coisas que você fez e fala assim, onde é que eu estava? Por que eu fiz isso? Agora, se a alma precisa ser amplamente tratada, porque os traumas, eles estão na alma, porque os complexos, eles estão na alma. A neurose é o adoecimento da alma. E como é que eu tenho uma alma curada, já que a alma, você vai ter que prestar conta dela para Deus? A palavra é clara, a alma que pecar, esta morrerá. E como é que eu faço, pastora Cris? Sabe por que muita gente não consegue se curar nunca? A gente divide o nosso tempo, a nossa existência, né, em presente, passado, futuro. Mas, na verdade, a gente não tem passado. A gente tem história.
já experimentou olhar para você, não como passado, mas sim como uma história? Já ouviu aquela frase, o seu passado te condena? O meu passado me condena? O meu não, porque eu não tenho passado. Esse é o problema, a gente fragmenta. Você não tem passado, você tem uma história. O que você é resultado do que você fez e passou. Como que a minha alma é curada, pastora? Se eu fiz coisas desgraçadas e miseráveis e algumas delas irreversíveis. Eu querendo corrigir e não consigo corrigir. Como é que eu faço? E quando a gente tem um problema na nossa história que feriu de maneira muito profunda a nossa alma, traz pra gente um senso de desvalorização no eu muito grande. Né? Há um enlouquecimento mesmo, né? Porque a gente não consegue acreditar que merece nada, a gente não consegue acreditar que nada de bom de fato nos espera, e aí a gente, para suprir isso, se entrega a outros apelos da alma, a outros desejos da alma, vícios e toda sorte de escravidão, e fica perdido lá dentro de si, a alma perdida em si mesma. Então, como que eu faço para que a minha alma ela venha a ser curada, a minha alma ela venha a ser restaurada, para que o meu corpo venha a ser curado, para que a minha vida venha a ser restaurada? Então, você precisa dar uma outra direção para a sua história. E como que eu faço isso? A psicologia diz que é através da fala, né? Você precisa falar. Mas não é falar do passado. Você falar do seu passado não vai resolver muita coisa. Você tem que contar a sua história. Só que você não vai só contar a sua história. Você vai contar a sua história ao lado da história da redenção de Deus para a tua vida. Você vai contar a sua história à luz da lâmpada de Deus que foi acendida no teu espírito. Então a sua história, ela vai ganhar uma nova direção. Aconteceu isso com o apóstolo Paulo. Você acha que o apóstolo Paulo gostava de ficar falando que ele matou Estevão, que ele perseguiu os cristãos, que ele perseguiu Jesus? Paulo contou essa história diante do rei Agripa. Ele contou para ele: olha, rei, olha como é que foi a minha conversão. Eu estava indo para Emaús, em cima do cavalo, com mais algumas pessoas. De repente eu ouvi uma luz intensa e eu ouvi uma voz dizendo assim: Paulo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas eu não vi ninguém. Aí eu perguntei: mas a quem que eu estou perseguindo? Ele disse: eu sou Jesus. A quem você persegue? Você entende que quando Deus diz que se une a você, Ele se une mesmo? Então quem persegue você, persegue quem? Paulo tomou um choque na alma e falou assim: eu persegui Jesus? Nem conhecia esse cara. Ele morreu antes que eu pudesse conhecê-lo. Mas Jesus estava vivo e se dizendo perseguido por Paulo. Mas o Paulo contava essa história porque ele dizia assim: quando eu não sabia, quando eu ignorava, eu fiz isso. Agora que eu sei, ao invés de perseguir, eu sou perseguido por ele. Nós estamos, o ano de 2021 é o ano da realização dos propósitos de Deus. E Deus não realiza propósito na vida de ninguém fragmentado. Não adianta, não vem com essa história: pastor, eu vou construir coisas grandiosas porque é o ano da realização dos sonhos de Deus. Se a sua alma é um mundo à parte dentro de você, se você não faz a conexão da sua alma com o Espírito, com o seu Espírito, e se você não busca no seu Espírito a presença do Espírito de Deus, deu para entender o caminho? E aí, nós, nesses 40 dias de jejum, e estão sendo 40 dias de poder, gente. Mas muito pesados também. Muito pesados, muito difíceis.
Mas creia, não desanima não é em vão e o nosso Deus é fiel. Amém. E no meio desse jejum nós fizemos um propósito. Porque não adianta nada você querer avançar se você não colocar sua alma diante do Senhor e se você não lavar sua alma. Fala, pastora, mas se a alma é invisível, como que eu vou lavar ela? Através da sua fé. Aí essa água. Pegar a garrafinha azul. Como exemplo. Água normal, ela não lava a alma. Mas essa água ungida, ela vai lavar a alma. Agora lembre-se que a sua alma só poderá ser lavada pela sua fé se você derramar ela diante de Deus. Então como é que nós vamos fazer? Nós vamos ungir essas águas. Você crê nisso? Amém. Você vai chegar em casa e você vai esperar um momento. Pastor, eu tenho que fazer hoje? Não. Eu tenho que fazer amanhã? Não. Mas tem que fazer antes de sexta-feira que vem. Por que você não pode? Não é chegar em casa, tomar banho e jogar água em cima. E não pode esquentar também não. Você precisa pegar essa água, colocar do seu lado, olhar para ela e se lembrar do propósito de fé que nós estamos envolvidos. Aí você vai olhar para dentro da sua alma, mas não é buscando coisas boas não, que se você achar coisa boa, você está alienado. Não tem nada bom dentro da sua alma, né? Tem uma música do Diante do Trono que eu achei assim, muito feliz a composição deles, né? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao seu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer, dá-me um coração igual ao seu. Agora olha essa parte. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Você vai chegar diante de Deus, vai olhar bem dentro da sua alma e não vai chamar ela de demônio, não. Alma mesmo. Mas, Senhor, eu estou aqui porque eu quero deixar o cigarro. Porque ele é muito fedor. É desagradável. Ele adoece os meus pulmões, amarela os meus dentes. Você acha que Deus vai ouvir? Claro que não. Essa é a opinião de quem fuma? Lógico que não. Quem fuma adora o cigarro. Ama. Fala, Senhor, quando eu dou uma tragada, olha, são os melhores momentos para mim. Eu amo o cigarro. A tua palavra diz que, né, eu não posso gostar de coisa que destrói o corpo, porque quem destrói o corpo destrói o seu templo, e quem destrói o seu templo, o Senhor vai destruir ele no último dia. Mas meu coração está partido porque eu gosto. Eu que gosto, Senhor. Mas eu preciso do seu Espírito Santo para me ajudar a romper com o cigarro. Verdade. Senhor, eu preciso perdoar.
O que eu queria mesmo? Que sofresse, morresse lentamente, ressuscitasse para eu matar, para ver se morria como merecia. É o que está dentro de mim. Crueldade. É verdade. Você vai pegar a sua alma, você vai colocar ela diante de Deus, e você vai dizer assim: olha, agora o seu espírito traz poder no meu espírito, e a minha alma ela tem que ser governada pelo meu espírito, através do poder do seu espírito. Então eu preciso de força, porque eu preciso vencer isso aqui, isso aqui e isso aqui. E o que você falar, acabou de falar, você vai jogar. Senhor, eu não concordo com a sua palavra. Eu passei muito tempo pedindo perdão a Deus, porque eu tinha muita vontade de matar Paulo. Todo louvor que falava de Paulo, eu evitava cantar. Era uma coisa assim. Depois eu me apaixonei por Paulo, né? Eu entendi Paulo. Eles pregavam Paulo para mim diferente, errado, numa direção errada. Mas eu falava: Senhor, eu quero pedir perdão, porque eu tenho um ódio muito grande, um apóstolo muito importante no mundo. Eu não consigo gostar dele, Senhor. Paulo falou tanta coisa idiota sobre mulher. O que ele tinha que falar aqui? Ficasse calado. Depois eu entendi Paulo. Mas você vai chegar diante de Deus e você vai colocar a verdade da sua alma, a sua preguiça, a sua preguiça espiritual, o seu amor pelo mundo. Você quer vencer o amor pelo mundo? É assim, esse querer não é um querer de desejo, escorado em cima da vontade natural. Esse desejo, ele é orientado do entendimento do Espírito, através da lâmpada de Deus. Deu para entender isso? Quem é que sente vontade de dizer assim: eu estou muito desesperado por liberar e perdoar, de preferência ajudar quem bateu no meu filho? Já viu alguém com esse desejo? Aí eu nem falo menos, né? Porque o negócio piora. Não tem nada que escolhe isso. Fala: Senhor, eu entendi sua palavra. E eu tenho uma alma que se perdeu de ti. A minha alma, ela se perdeu de ti em Adão e Eva. Hoje, eu não arrasto mais o morto comigo. Outra coisa, né? Os cristãos, eles não têm gratidão a Deus pelo que Deus fez. Você sabe o que é viver arrastando um morto? Eu que, né? Para mim é pior. Agora, quando Paulo fala lá em Romanos, quer ver? Esse é bonito. Romanos, vou achar aqui. O único Romanos que tem na sua lista ali. É Romanos 7, 24? Romanos 7, 24. Diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Do que Paulo está falando ali? Você sabe que havia naquela época, na lei romana, uma penalidade que é uma das mais perversas, que era chamada de suplício do morto. Então, a pessoa que era condenada a pagar pelo suplício do morto, ela tinha que esperar alguém morrer. E ela era amarrada ao morto e colocada lá junto com ele. Então, ela viva ficava colada no morto, pé com pé, rosto com rosto. E aí, o corpo do morto ia perdendo água. O corpo do morto ia estragando, se decompondo, cheirando mal, e a pessoa viva enfrentava aquilo ali. Aí Paulo falava assim: um sentenciado que está amarrado ao morto, um sentenciado que
que é obrigado a ficar atado àquele morto, o que ele daria a quem o livrasse daquele morto? Se a igreja não entender o que Cristo fez por nós, na prática, concretamente, de verdade, o nosso espírito não vai ter força para nos firmarmos no Senhor. Então, esse ano é o ano de você investir na sua alma. Esse início de ano, comece a investir na sua alma. Você conhece a sua alma. Você pode dizer que seu coração é bom, que você não deseja o mal em momento nenhum, que você não julga, que o que você fala não é verdade. Você pode dizer o que você quiser, mas a realidade da sua alma é que está te conduzindo. Então, quando você conseguir dizer qual é a realidade da sua alma e pedir ao Senhor para curar a sua alma, aí haverá uma intervenção de cura poderosa, há poder do Espírito Santo para resgatar a sua alma. E você vai se livrar desse sentimento de soberba. A sua soberba luta demônios. A sua inveja luta demônios. O seu julgamento, ele luta demônios. Dá uma olhada que quando você está numa batalha muito intensa, aí você para de fazer um monte de coisa, porque você quer uma resposta. A resposta vem. E por que você não mantém aquilo? Você teria respostas direto. Amém, gente? Então se coloque de pé. Eu vou pedir você para colocar sua mão sobre o seu coração. E já foram ungidas essas águas? Já foram? Eu vou pedir para a pastora Leide, o pastor Luiz e a pastora Débora estenderem as mãos aqui. E eu vou orar por você. Eles vão orar consagrando aquelas águas. Eles vão pedir para que o Espírito Santo coloque poder. Que o Espírito de Deus, ele é o Espírito de poder. Você não vai conseguir ir para frente se você não se lavar das dores de morte do seu passado. Você não vai conseguir, não adianta. Vai ter que tomar banho. A Noemi, quando ela regressa com a Ruth, e ela tinha perdido os 2 filhos e o marido, a Ruth quis beneficiar a sogra em detrimento dela, e manda a sogra ela manda a Ruth pegar, né, o que sobrou da colheita, e quando ela, lá no capítulo 3, ela sabia da lei do levirato, ela sabia que o Boaz poderia ser um parente remidor, era aquele que poderia casar com Ruth. Aí ela dá um conselho para Ruth, ela fala assim: você vai lá, você toma banho. Aí fala assim: pastora, será que Ruth não tomava banho? Será que ela não tinha essa cultura? Não. Você vai lá e tira com as águas a viuvez. O luto da viuvez já passou. Porque agora você vai começar uma nova vida. Você vai tirar os traumas. A força das palavras que foram ditas que mataram sua alma. Feriram sua alma. As traições que cometeram contra você. Feriram sua alma. Fez você achar que certas coisas não são para você. Pastor, eu acho que casamento não é para mim. Eu acho que uma profissão não é para mim. São coisas que você deixou impregnar na sua alma. Então você vai começar a falar com Deus: Senhor, esta água ela não vai lavar meu corpo. Não, meu corpo eu lavo com a água do chuveiro, da banheira. Esta água ela vai lavar minha alma. Esta água, ela representa uma fé. Uma fé no teu espírito que é representado por água. A água é um dos símbolos do espírito. E eu preciso aprender, gente que não sabe ser grato, porque não foca no bem. Pastora, eu acho que eu sou uma vítima.
ninguém fez nada de bom comigo, nada de bom aconteceu comigo, não sei, é um ingrato que não consegue focar no bem, não consegue sentir gratidão pelo bem. Pastora Cris, eu não sei me divertir, não sei parar, a minha alma é inquieta. Eu também não sei o quanto que eu torno infeliz a vida das pessoas que ficam junto comigo. Tem gente que é insuportável e não consegue fazer essa conta. É tão envolvido nas suas dores, nas injustiças, naquilo que sofreu, que não consegue perceber o quanto ele é pernicioso, desagradável, como ele desequilibra, como o ambiente fica melhor sem ele, que ninguém tem coragem de falar. Mas se você quiser olhar para dentro da sua alma, o Espírito Santo vai te mostrar. Fala, Senhor, eu quero parar de ser essa pessoa rabugenta, resmungona, ingrata, desobediente. A minha alma precisa de um resgate. Eu faço minhas as palavras do Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele me tirou desse corpo de morte. Ele me tirou as ataduras da morte de cima de mim. Eu estava morto, enterrado, perdido nos meus delitos e loucuras, desorganização. Eu não entendia a vida, meu Deus. Eu tinha compreensões completamente erradas. Meu Deus, se eu ficar semeando na pornografia, eu vou morrer. Se eu ficar semeando na prostituição, se eu continuar semeando na mentira, se eu continuar semeando na inveja, se eu continuar semeando na facção, divisão, se eu continuar semeando na avareza, meu Deus, eu vou morrer. São semeaduras da alma. E eu não tenho que seguir a minha alma. A minha alma que tem que seguir o meu espírito. E o meu espírito tem que ser guiado pela lâmpada que é o teu espírito. Mas, Senhor, eu me aproprio agora. O que eu nunca tive coragem de ver. Eu sempre achei que esse meu comportamento é maldição hereditária. Não é! É a escolha da tua alma. É a tua alma que não entendeu o que é adultério, o que é prostituição, o que é mentira, o que é arrogância, o que é diminuir os outros. É a sua alma que não entendeu. Diga, Senhor Jesus, eu preciso fazer com que a minha alma se levante dentro de mim e te bendiga, e não te esqueças dos benefícios que o Senhor me fez. E o Senhor tirou de mim um espírito morto. Eu arrastava o espírito morto, e o Senhor trouxe vida para o teu espírito. Que o poder do teu espírito desça sobre o meu espírito. E quando eu jogar aquela água em cima da minha cabeça, a minha alma, ela vai ser tocada pela minha fé. E o poder da minha fé vai restaurar, vai trazer cura. E eu vou contar a minha história com uma orientação diferente.
levanta as suas duas mãos do alto agora. Quero encerrar essa reunião adorando o nome do Senhor. Lembra do sacrifício de louvor? Adorando o nome do Senhor. O pastor Luiz vai passar. Quem vai? O Thiago, né? Ele vai passar o salmo. Já pega antes de orar. Pode distribuir. Pode pegar. Levanta esse sal junto do alto. Inclui ele nesse momento de fé. Inclui. Esse sal vai ser o sal da novidade de Deus. Aleluia. Aqui, a inveja é escravizante. Ela tanto escraviza a alma que a pessoa está sempre se sentindo pior. E está sempre querendo o que o outro tem. Ela não consegue se alegrar com a vitória de ninguém. É muito triste, gente. Gente ciumenta. Gente invejosa. Gente desconfiada. Mas, Senhor, coloca o poder do reavivamento da alma. A vida transmitida ao Espírito, ela vai chegar na minha alma. O Senhor vai me libertar dessa escravidão que eu chamo de prazer. Mas é escravidão. Ele vai te libertar disso. Comece a adorar. Essa igreja vai ser conhecida por oferecer a Deus sacrifícios de louvor. Não deixe a tua mente vagar e comece a adorar. Comece a adorar. Comece a dizer quem Ele é. Fala, meu Deus, a sua voz criou tudo que existe. E criou do nada. Criou do nada, meu Deus. A minha alma ela vai ser guiada por essa voz. Não vai ter mais impossível para mim. Não vai ter mais impossível para mim. A tua presença em mim ela vai ser real. A tua parceria ela vai ser real, meu Deus. Ela vai ser real. Mas, Senhor, eu vou determinar a conversão dos meus filhos. Porque o Senhor não é Deus de pessoa, o Senhor é Deus de família, o Senhor é Deus de povo. Glória a Deus. Eu também não vou ficar sozinho. Aproveita, quebra a maldição da solidão, porque há poder aqui nessa noite. A pessoa que vai construir a vida com você vai chegar. E tem essa unção presente aí. Você crê? Glória, glória, Senhor. A tua voz chamou por Lázaro. E ele já estava 4 dias morto. É verdade, Senhor. Fala comigo. Fala comigo. A minha alma precisa ouvir essa voz. Essa voz tirou Lázaro atado, cabeça coberta, dentro de uma sepultura fechada por uma pedra pesada há 4 dias. Ele só disse: Lázaro, ô Lázaro, deixa eu falar com você. Lázaro, ele não falou ressuscita não. Vai que ele ressuscitava e ficava lá dentro. Ele disse: sai para fora. Ele vai chamar você pelo teu nome agora. Você vai sair para fora. Para fora. Ah, pastora, mas eu estou dentro da minha tenda. Não é ruim. Ele mandou Abraão sair para fora. Olhar para o alto. Contar estrelas. E ver que o que tem preparado para ele não dá para ser contado. Aleluia.
todo acidente, de todo incidente, que o amor de Deus, a consolação do Pai e a doce presença do Santo Espírito do Senhor seja sobre todos vós, mas ele crê.